Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Professor Paulo Campos, para mais uma live dentro das nossas 22 lives que nós programamos agora para o mês de abril. Vou pedir para vocês só aguardarem alguns minutinhos para que o pessoal consiga acessar, para que o pessoal consiga se conectar durante a nossa live, tá bom? O professor Daniel Alveno também que é o nosso convidado da live de hoje, então só aguardar 2 minutinhos que nós já iniciamos, tá bom? Quem for entrando, se quiser já ir falando da onde é, se quiser ir dando seu alô, tá ok? Ó, já vi que a Dani, que é nossa aluna. Ah, professor Guto. Muito bom ter você aqui com a gente também. O Luiz, que é nosso aluno da pós-hospitalar. A Carla, que é daqui de Campinas. Fala, meu amigo, tudo bem? Opa, tudo bom? Estamos Tudo aqui mais uma vez. boa. Igual como eu falei com o Xavier, né? Sem a nossa marca registrada, né? Mas estamos É, aqui firmes e fortes. agora que eu tô isolado aqui, eu até tô deixando crescer um pouco, né? Mas quando eu voltar, eu vou voltar a baixar ela de novo. No zero. A minha tá mais ou menos há uma semana mais ou menos que eu tinha tirado também, já tá crescendo tudo de volta já. É, não dá. É, Tava estranho sem nada. Eu vou deixar bem baixinho, assim. no zero ficou estranho demais. Eu falei que também não dá, não. Vou deixar pelo menos uma penugem aqui, lembrando como quando a gente era adolescente, né? Para não ficar com Exatamente. um cara tão estranho. Bom, já vi um monte de gente aqui entrando. A Luana, que é a nossa aluna da pós-hospitalar. Junip Campos de Alphaville. Lá, já estou perguntando se você está melhor. A gente já vai contar um pouquinho essa história já. É, o Guto falou assim: Ó, Veno, vou te mandar a resposta do WhatsApp agora. Faz uns 3 dias que perguntei um negócio para ele, tô esperando a resposta. Teve, eu aproveitei esse tempo mais em casa, né, digamos assim, para colocar o meu WhatsApp em ordem. Eu vou ter que dar mão à palmatória. Eu achei mensagem de janeiro que eu não tinha respondido. Eu fui Nossa, descendo, eu falei, hoje eu vou zerar esse ícone do WhatsApp. Achei mensagem de janeiro. Então, se alguém mandou mensagem para mim, eu demorei para responder, perdão, não foi de propósito. eu também. Manda de novo que eu tô respondendo tudo agora. Exatamente. Olha, falando ter que raspar a cabeça também, eu já aderi tudo já, né? Então, a gente raspa a cabeça para deixar a barba. Não, eu uso touca mesmo, tá tudo certo, sem problema. Ó, já vi aqui também o Adriel, que é o nosso aluno da pós de ortopedia. Vi também aqui a Kátia, a Cris Wab, que é professora nossa da pós de neuro, o professor Nelson Serrão, que é o coordenador da área de pediatria e neonatologia, enfim, o Pô, Ed, que, que que sempre está fazendo excelente audiência aqui, hein? Qualificada. isso aí. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Campos, sou diretor acadêmico aqui do Instituto Educacional Campus da Fisioterapia Campus. Sou formado em fisioterapia, minha área de especialidade é a área de neurologia adulto e a área de unidade de terapia intensiva. Professor, por favor, se apresente. Eu sou Daniel Alveno, eu sou fisioterapeuta aqui de São Paulo. Eu trabalho num setor de cuidados paliativos e até o professor Paulo me chamou para falar, acho que sobre isso, né? Sobre cuidados paliativos, Covid e tudo mais. E agora eu tava brincando hoje que eu falei que eu virei um Covid celebrity, que agora acabei falando bastante sobre isso, né? Por ter me contaminado aí, estou isolado nesse tempo. Então, acho que mas está sendo muito importante passar essa realidade para todo mundo e o dia a dia, né? Do como está sendo esse processo de recuperação na visão de um profissional de saúde, né? Então, acho que vale a pena aí a gente discutir mais sobre isso também. Legal. Bom, respondendo aqui a Mai Fernandes, a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados paliativos frente a esse cenário que ela perguntou o tema da live. A Kátia falou que travou. Gente, mais alguém travou a vídeo, áudio ou o meu do professor Alveno?
vai passando esse feedback para nós que a gente vai ajustando. O Adriel falou que a Priscila também está assistindo lá com ele. Priscila que foi aluna nossa da turma 2 da pós-hospitalar, enfim. Olha lá, Luana, que bom que você está nativa. O pessoal ficou preocupado, né? Eu fiz um vídeo, né, no meu Instagram, justamente para falar sobre essa experiência, para falar sobre né, eu ter me contaminado e tudo. E, na verdade, a ideia não era fazer nenhum tipo nem de apologia dizendo, isso aqui é muito tranquilo, não dá nada, é uma gripe, mas também, por outro lado, de forma alguma, trazer uma realidade para as pessoas de que é o fim do mundo e que nós estamos, eu tô com Covid, eu tô grave. Não, eu felizmente tive uma manifestação leve, né? Como 80% das pessoas têm, mas a gente está vendo muita gente mal, muita gente morrer no hospital, muita gente entubada. Então, assim, não é porque eu estou bem que está tudo tranquilo né? Eu não parei. Eu em casa, a gente estava até brincando, né? Aqui em casa, a gente está fazendo as coisas, a gente está tendo que se virar, a gente está, né, arrumando coisas que tinha para arrumar faz tempo. Mas não estamos bem, longe disso. Eu gostaria de estar muito melhor do que eu estou hoje. E é isso aí. Isso aí, bom. Então, gente, quem for tendo as suas dúvidas, quem quiser ir mandando as suas perguntas, vai mandando aqui no nosso chat que eu vou direcionando para o professor. Já vou começar já botando lenha na fogueira, né? E aí, dá para paliar em tempos de pandemia? Dá sim. Eu acho que essa é uma pergunta muito pertinente, porque eu até brinquei esses dias que no começo dessa pandemia, né? Como vocês sabem, eu tenho cursos online, eu tenho um projeto todo online, né? Que chama Cuidados Paliativos Online. E a gente acaba, né? Tem uma demanda para produzir conteúdo. No começo eu segurei muito para falar de Covid, porque eu falava, poxa, parece uma coisa meio oportunista falar de Covid em cuidados paliativos. Depois de uma semana eu vi que não era, porque começaram a surgir dúvidas com os nossos pacientes lá. E aí, esse paciente paliado, se ele pegar Covid, o que a gente vai fazer? E é igual para todo mundo? Não é igual para todo mundo? Então, a gente começou a ver particularidades dentro dos cuidados paliativos, onde alguns pacientes teriam, inclusive, indicação de terapia intensiva, ventilação mecânica, mas outros pacientes era muito importante deixar claro que a gente não iria intervir de forma intensiva neles. Esse paciente não iria para tubo, para UTI, etc. Então, essas discussões foram enriquecendo o nosso dia a dia. É muito importante, se você atende um paciente que está em cuidados paliativos, discutir com a equipe, discutir com o próprio paciente, muitas vezes, sobre medidas mais invasivas ou não, né? Ou se vale a pena apenas medidas sintomáticas para ele e tudo mais, né? Então, eu acho que pensar em cuidado paliativo no meio dessa pandemia, inclusive, faz todo o sentido se a gente considerar a escassez de recursos que está por vir aí. Né? Nós temos, hoje eu vi um documento, eu vou até postar esse documento depois, de previsão de esgotamento de leitos de UTI em São Paulo e em cada um dos estados aí. É assustador, daqui um mês já não tem leito de UTI para ninguém. E hoje a gente tem lugares que não tem leito de UTI, né? Então não é uma coisa para a gente pensar só daqui um mês, 2 meses. É importante a gente pensar no cuidado paliativo e evitar que esse cara que não tem indicação de ocupar um ventilador mecânico ou um leito de UTI tire a vaga de alguém que poderia estar sendo salvo, né, por isso. E saiu um dado logo no começo de todo esse processo, falando que mais de 90% das cidades do Brasil não tem nem 10 respiradores na cidade, né? Então, se a gente for pensar, é um cenário extremamente preocupante, né? E aí pensando assim, mas ok, foi encomendado mais 6.500 ventiladores. Tá, ok, vai chegar ventilador, mas vai colocar onde esse ventilador? Em que leito, né? Então, tudo isso a gente tem que se
se preocupar, né? A Ingrid comentou aqui, o hospital que trabalho virou referência para casos de Covid, pacientes já chegam entubados. O que eu acho que talvez a maior dificuldade que a gente está tendo, e aí entra essa questão da dificuldade até mesmo de fazer o cuidados paliativos, eu queria que o professor comentasse um pouquinho com isso, que é a falta de histórico do paciente. Né? Tem muita gente que falou, o hospital é referência, está chegando já entubado. Tá, mas e aí, quem é esse cara que está chegando entubado? Qual que é a recomendação, professor, que você dá para o pessoal? Isso é muito importante, porque tem muita gente que já chega, ou chega em tuba e a gente não tem história, ou já chega entubado, né? E aí, depois de algum tempo, a gente vai se deparar com o fato dele já ser um paciente em cuidados paliativos. Você olha, poxa, já era um paciente oncológico com doença avançada, já era um paciente com doença grave. E aí, né? O que a gente vai fazer? Pode fazer uma intubação paliativa, por exemplo? Deve, né? Se a gente identifica esse paciente como um paciente paliativo que não tinha indicação de ter sido intubado, a gente tem que pensar imediatamente em intubação paliativa, sim. E em relação à história, né, que você comentou, Paulo, é fundamental que a gente pense em ver se esse cara já não tinha uma diretiva antecipada de vontade antes, por exemplo. Se esse cara, apesar de não ter uma diretiva, mas ele fez uma manifestação de vontade, ele falou com a família, ele falou com a equipe se ele gostaria ou não de receber essas medidas todas, porque tem muita gente que chega num nível da doença que, sem dúvida nenhuma, olharia para isso e falaria o seguinte, ó, para mim não faz sentido ser entubado, por qualquer motivo. Mesmo se eu tivesse a possibilidade de sair da ventilação depois, eu não quero ser entubado. Isso quer dizer o quê, em outras palavras? Esse cara considera o tubo, a UTI, pior do que a morte. É isso que a gente precisa se atentar. E essas pessoas, elas precisam ter as suas vontades respeitadas. Óbvio que é importante a gente investigar o porquê disso tudo, se realmente tem indicação, se não tem, mas tem muita gente aí que poderia sim ter as suas vontades ouvidas, respeitadas, e a gente teria muito menos trabalho depois pensar em uma extubação paliativa ou pensar numa ventilação mecânica prolongada para um paciente já com uma doença muito grave, né? Então, realmente essas coisas a gente precisa, sempre que possível, tomar decisão antes, né? Porque depois fica tudo mais difícil. Isso que as participantes até comentou, talvez é uma das coisas que a gente mais está tendo dificuldade, que é exatamente essas transferências interhospitalares, né? E aí você que recebe esse paciente sem o histórico, às vezes tem toda uma equipe manejando esse paciente começa a ser manejado por uma equipe que não conhece as particularidades, que não conhece as vontades. Eu acho que, quando a gente fala de cuidados paliativos, eu acho que a palavra mais adequada é exatamente a palavra vontade, né? Qual é a vontade desse paciente, como ele vê todo esse processo, né? E já pensando nisso, igual você comentou, esses pacientes, eles vão ter eles devem ter essa vontade respeitada, devem ter essa vontade acolhida. E como que a gente faz com a questão assim, esse paciente positivou, esse paciente ele tem um diagnóstico positivo, ele opta pela não intubação, ele opta por um manejo de sintomas. Nós, como fisioterapeutas, o que a gente pode fazer por esse paciente? Cara, isso é muito difícil, né? Então, vamos lá. Tem duas... Eu acho que a palavra vontade é muito importante. E outra palavra muito importante é indicação, né? Então, primeiro eu preciso saber se tem ou não indicação. Então, vou aproveitar aqui. Se vocês têm um paciente em cuidados paliativos na frente de vocês, ou independente de ter Covid ou não, tá? Se ele não tem, ótimo, melhor ainda. Faça o seguinte exercício. Se esse paciente tivesse, como a gente ia manejar ele? Né? Porque quando você se pergunta isso, tudo fica muito mais fácil, se depois algo se confirma. Né? É o que a gente acabou fazendo na nossa enfermaria lá. Olha, esse paciente, se pegar Covid, nós temos a indicação de manejar clinicamente os sintomas. Ponto, é só isso.
Esse paciente não, se ele pegar Covid, talvez esse paciente tenha indicação, ainda por ter um prognóstico mais longo, de investimento mais intensivo, né? Então não é investir ou não investir, é investir de forma intensiva ou investir de forma mais sintomática. Os dois são investimentos. É isso que a gente precisa entender. E aí, se perguntar isso, também vai ajudar nisso que você me questionou sobre qual é a nossa ação. Então, vamos lá. Como fisioterapeutas, né? Nós estamos vendo aí muitos lugares que têm condições e recursos para fazer tudo com esse paciente. Caminhada no quarto, fazer eletroestimulação, fazer tanto a fisiomotora quanto respiratória de forma bem ampla e completa. Tem alguns hospitais onde a gente não tem estrutura e condições de fazer tudo isso com os pacientes. Então, nós muitas vezes estamos tendo, inclusive, que escolher qual é o momento que nós vamos intervir com aquele paciente. Então, faz sentido. Antes, eu tinha um paciente paliativo, por exemplo, que eu entrava 3, 4, 5 vezes nele ao longo do dia para mudar ele de posição, para colocar ele de deitado para sentado numa poltrona, voltar ele da poltrona para a cama. Hoje, a gente tem que evitar realmente ao máximo essa exposição contínua do profissional. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais exposto o profissional tiver, maior o risco dele se contaminar. E contaminar outras pessoas ao sair dali, né? Então, a gente está realmente tentando minimizar, reduzir ao máximo o tempo que a gente fica com cada paciente. E isso muitas vezes faz com que uma coisa muito negativa. A gente deixe de fazer um atendimento que a gente fazia, que era só motor no paciente, por exemplo. Muitas vezes, dependendo do paciente, a gente tira o pé, segura, não faz naquele momento, né? Prefere atender um outro que de repente tem uma complicação respiratória maior. É duro dizer isso, mas nós estamos numa situação que a gente não pode perder ninguém, ou perder mais ninguém no nosso dia a dia. É claro, poxa, o paciente, eu estou colocando o paciente em risco em não atendê-lo, aí não tem jeito, você tem que atender e tem que fazer tudo, né, com ele. Mas se eu puder, por exemplo, orientar a enfermagem que durante o banho realize determinadas movimentações, trocas, e eles puderem nos ajudar nesse posicionamento, por exemplo, ótimo, é isso que a gente está orientando. Para tentar fazer com que menos gente se contamine mesmo. Eu acho que isso vai bem de encontro que a gente vem conversando em quase todas as lives que a gente está fazendo. A gente tem feito lives diárias, né? Uhum. Com exceção da live de ontem, que a gente falou um pouco de nutrição para poder sair um pouco dessa onda de Covid. A gente fez live com o professor Daniel Xavier, com o professor Matheus Esquivel, o professor Jorge, que é o segurança. E a gente falou muito sobre essa questão de estratificar o atendimento, né? Então, não é você chegar no hospital e achar que você vai atender todo mundo, que a gente já vem falando isso antes do Covid, né? Eu acho que a gente já vem batendo nessa tecla, eu falo a gente, nós, professores em geral, a gente já vem falando, gente, parem de pegar e fazer tudo para todo mundo, né? Então, saibam o que fazer, saibam quando fazer, para quem fazer. Eu acho que agora mais do que nunca, né? Como o professor mesmo colocou, às vezes você está colocando mais em risco o paciente do que trazendo benefício para ele de fazer esse atendimento nesse momento, né? Então, eu acho que isso a gente tem que se preocupar sim, né? A Luciana perguntou aqui como que fica a comunicação sem o vínculo antecipado. E muitas vezes por telefone será essa conversa com os familiares devido ao Covid. E como que isso pode ser feito? Tem alguma saída para isso? Cara, esse é um ponto que, assim, pouca gente está se atentando, Paulo. As pessoas, os pacientes estão isolados, obviamente, né, nos hospitais. As famílias não estão podendo visitar esses pacientes. Esses pacientes, eles acabam tendo muitas vezes demandas de, poxa, eu sinto falta, eu gostaria de estar vendo a família também. E pior do que isso, as equipes, os profissionais de saúde têm pouco ou nenhum treinamento com comunicação. E eu não estou nem falando de comunicação de más notícias, eu estou falando de comunicação em saúde, que é algo que se a gente não investe, o que é investir em comunicação? Cara, ler livro de comunicação, fazer curso de comunicação,
será que você já se preocupou em melhorar a sua comunicação em algum momento da sua carreira? Né? E aí eu vou ter, sem dúvida nenhuma, um percentual muito baixo de profissionais que se preocuparam com isso ao longo da sua vida profissional. E isso é grave nesse momento, porque no momento onde as famílias não conseguem estar juntas, quem passa a informação é o médico, na maioria das vezes, e a equipe multi que está junto. E aí eu tenho visto assim, boletins médicos extremamente sucintos, secos e técnicos. Claro, às vezes dá para entender que são muitos pacientes, dá para entender que a carga emocional e de trabalho está grande para todo mundo, dá para entender tudo isso. Agora, cara, a gente tem que olhar para o outro lado, não tem jeito. Essas famílias estão sofrendo e esses pacientes estão sofrendo. Dá para ter um pouco mais de empatia, dá para ter sim uma forma de trazer a informação e de levar a informação para esse paciente também, da família, de forma mais humana, ou até escrever uma carta que vai ser lida, não sei, cara. As estratégias elas vão variar de acordo com o serviço, mas a gente não pode esquecer que muitas vezes o paciente ele está sedado em ventilação mecânica. E aí ele vai morrer, muitas vezes, sem se despedir da família, sem a família ver esse paciente. E pior do que isso, não vai ter velório para esse paciente também. Então, isso é grave, cara. Isso é muito grave. Ou seja, ele estava bem em casa num dia, entrou no hospital, morreu, não teve velório, acabou, né? E aí, e tudo bem, isso é técnico para a gente, é mais um paciente no dia a dia, mas ele era o amor de alguém, era familiar de alguém ali que não teve a chance de se despedir ou da família se despedir de alguma forma. Então a gente precisa, de forma urgente, criar estratégias nos serviços para que essa comunicação seja mais bem feita e minimizar o sofrimento, tanto do familiar quanto do paciente que está isolado. Né? Até a Priscila tá colocando, né, que falta humanização por parte de alguns profissionais. Sim, nós estamos muito sobrecarregados, né? Nós estamos muito estressados. Tem muita gente, inclusive, fugindo da raia aí com medo, né? Eu tenho medo, então vou arrumar um atestado de qualquer coisa para estar fora do hospital. Tem muita gente, sim, fugindo do serviço hospitalar. E não é essa a melhor forma de lidar com a situação, na minha opinião, né? A gente precisa encarar da melhor forma possível. E principalmente, eu não lembro com qual dos professores eu conversei isso, eu tô fazendo tanta live que eu já nem lembro mais com quem que eu converso alguns assuntos, mas a gente estava exatamente falando sobre a questão de como nós passamos as coisas para os pacientes, né? Eu acho que as duas palavras que mais tem que tanger o nosso atendimento agora é empatia e humanização. Né? Óbvio, respaldado por técnica, respaldado por evidência científica, respaldado por tudo que a literatura mostra como fundamental, porém, tem como nós sermos técnicos, tem como nós sermos rígidos com relação à evidência, porém sermos empáticos e humanos, né? Eu acho que a gente passa por talvez essa pandemia escancarou esse problema que eu já venho conversando em algumas aulas, que muitas pessoas acham que o ser técnico e o ser, eu sigo as evidências, isso não te dá o direito de não ser humano e não ser empático. Né? Eu acho que a gente tem que saber identificar que não é só porque eu dou atenção para o meu paciente que eu não estou seguindo as orientações, né? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. E, de novo, igual o doutor Daniel acabou de comentar, as pessoas elas estão privadas de contato com outras pessoas. Às vezes, a única pessoa que ela tem contato somos com nós. Né? Então, às vezes, é a única pessoa para quem ela vai poder falar alguma coisa, ela vai poder, às vezes, extravasar alguma emoção ou alguma situação que ela esteja sentindo, né? E eu falo que a gente possa estar aberto para poder receber isso, né, professor? Eu acho que isso é fundamental agora nesse momento, né? A gente fala muito das doações, né, e de EPIs e tudo mais. Na Itália, começaram a chegar doações de tablet e celulares para que os pacientes pudessem ter contato, quem não tinha, né, esses equipamentos,
principalmente idosos, né, que estavam internados e tudo, para que eles pudessem ter contato via WhatsApp, via Instagram, qualquer forma de contato por vídeo, mesmo que fosse para se despedir, né, da família. Olha que triste isso, né? A gente chegar num ponto de não poder nem dizer adeus, nem poder dizer as suas últimas palavras para quem a gente ama pessoalmente, porque isso pode colocar em risco a vida do outro. E não justifica você colocar a vida de alguém para realmente por um último adeus, realmente não justifica. Mas como isso é triste, né? E eu tenho certeza que isso não é triste só para a família e para os pacientes. Isso é triste para muitos profissionais também, né? Eu fiquei triste várias vezes vendo alguém morrer e a família não poder se despedir, não ter tempo de se despedir, independente de ser Covid ou não, porque foi uma morte inesperada. E o quanto isso faz falta para essas pessoas. Então, eu vejo como essa uma das estratégias, essa do vídeo, né, do celular ou do tablet, mas a gente pode usar outras, a própria escrita, né, carta lida, né, perguntar para a família, porque isso tem que partir do profissional muitas vezes. Vocês querem escrever uma carta para a gente ler, mesmo que ele não esteja acordado? Vocês querem escrever? Eu leio, eu me comprometo a ler essa carta para ele do lado do leito. Eu me comprometo a colocar uma música que você acha que ele gosta. Eu acho que essas são atitudes que podem acalmar o coração de quem está do lado de fora, sabe? E que não custa nada, muitas vezes, para a gente fazer. Inclusive, vai fazer bem para a gente que está lá também, que vai quebrar um pouco dessa rotina e que vai, né, melhorar um pouco, tirar um pouco do nosso estresse, da nossa rotina técnica ali do dia a dia. Eu acho que isso é humanizar, isso é ter empatia. E eu gostaria que alguém perguntasse isso para mim se eu fosse familiar ou se eu fosse paciente numa situação dessa, né? Então, por que não fazer para os outros? Eu acho que a grande questão é exatamente essa. Pergunta para o seu paciente, né? Pergunta para ele, olha, o que você gostaria? Você gostaria para o seu familiar tipo, mandar alguma coisa, né, para você? Você gostaria de mandar alguma coisa para ele, né? Eu acho que eu sempre tento tirar lições e aprendizados de todas as situações que acontecem na minha vida. E eu falo que essa pandemia, eu acho que ela está trazendo algumas, até, deixa eu puxar aqui quem falou isso, a Ana, muitas reflexões precisam ser geradas diante de tudo isso. Eu acho que talvez a principal reflexão que nós, profissionais da saúde, nós temos que levar é a seguinte, qual papel a gente tem desempenhado dentro das unidades de saúde? Né? Será que a gente só está indo lá, fui, atendi, saí, fui embora? Ou será que nós estamos acolhendo os nossos pacientes? Será que a gente tem passado para o nosso paciente, a gente tem transmitido para o nosso paciente segurança? Fisioterapia, vou falar mais específico da nossa área, bem ou mal, ela transmite esperança. Se você está fazendo fisioterapia com alguém, você está passando uma esperança de reabilitá-lo, seja na parte física, seja na parte mental, seja na parte respiratória. Será que a gente tem conseguido transmitir isso até mesmo com a nossa linguagem corporal? Eu sou apaixonado por linguagem corporal, né? E às vezes não adianta nada você chegar lá e falar assim, e aí, você está querendo alguma coisa? Né? Ele vai falar, não, claro que não, né? Então, acho que são tudo coisas que eu acho que a gente precisa pensar nesse momento, né? E, professor, você tocou a questão da Itália e algumas coisas chamaram muito atenção na Itália, né? Eu acho que foi, talvez, os olhos do mundo se voltaram para o que poderia vir, né, frente a essa pandemia, frente a várias situações que aconteceram na Itália. A questão lá em Bérgamo, de você ter caminhões saindo com os caixões, praticamente um cortejo de 5 caminhões militares levando caixões, porque a própria cidade já não conseguia suportar isso. A gente viu algumas falas de alguns profissionais da saúde falando assim, a gente está tendo que deixar alguns para poder priorizar outros. Né? Eu até vi um post do professor sobre isso, queria que comentasse um pouquinho o que dá para a gente tirar de lição, o que foi feito. Não dá nem para a gente falar que foi feito certo, foi feito errado, né? Mas o que a gente poderia tentar evitar e o que a gente precisa ter um pouco mais de atenção.
O que aconteceu lá foi uma situação de colapso do sistema de saúde, né? Então, o sistema de saúde não aguentou a demanda, ponto. E aí, quando você tem o sistema de saúde, nós temos recursos limitados, independente do lugar do mundo, lugar com pouco recurso ou muito recurso, tem recursos limitados. A Itália A questão é tinha o um tempo, quando número. isso vai Hã? acabar, né? A questão é o tempo, quando isso vai acabar, mas uma hora isso entra em Exato, colapso. exato. E aí a Itália tinha lá um número X de leitos, de ventiladores e de recursos humanos, e que chegou ao ponto de atingir o limite para atendimento dos pacientes. Situação de guerra, né? Então a gente chega um momento em que tem que fazer escolhas. Pô, eu tenho 3 pacientes e eu tenho que escolher um para ser atendido. Como é que isso vai ser feito? Ah, Daniel, mas é injusto. Não, existe um critério. Tá? Inclusive, essa semana eu fiz uma live do Cuidados Paliativos Online falando sobre escassez de recursos num artigo do New England, que foi muito bom e muito pertinente sobre isso. Quem deve ser atendido antes? Então, assim, quem deve ser atendido antes? Pessoas que têm maior probabilidade de melhor prognóstico. Ponto, é isso. Além disso, quem mais deve ser atendido antes? Devem ser priorizados todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Então, hoje, se eu tiver um ventilador mecânico para 2 pessoas com a mesma idade, mesma doença, mesma chance prognóstica, um é profissional de saúde e o outro não é, não dá para pensar. É o profissional de saúde que vai receber. Então, isso é recomendação internacional em situações de guerra e pandemia. Ponto. Agora, por que eu estou falando ponto? Porque não está em discussão se foi certo, se foi humano, se foi adequado. É o que eles precisavam fazer. E, na verdade, até a reportagem ela foi um pouco sensacionalista, né? Porque estava escrito lá, os idosos acima de 80 anos são deixados para morrer. Não é bem isso, eles eram atendidos clinicamente, eles eram manejados do ponto de vista do sintoma, né? Eles não iam receber terapia intensiva e ventilação mecânica, mas eles foram atendidos e receberam atendimento clínico para suas doenças. E é isso que está acontecendo em outros lugares. Nos Estados Unidos, tem hospitais que já atingiram o seu limite também. E no Brasil, gente, independente de pandemia ou não, vocês acham que tinha muito leito sobrando no SUS? Vocês acham que tinha leito de UTI para todo mundo? Já não tinha, já era lotado o SUS lá. Os nossos leitos de UTI já são lotados, não fica leito vazio lá. E agora nós estamos tendo também que escolher quem vai, quem não vai. Já chegamos nesse ponto aqui. As pessoas não estão se dando conta, né, de que isso já é uma realidade no Brasil. Agora, vai piorar, né? Vai piorar ainda daqui a algumas semanas. Eu ainda vejo um aumento grande do número de casos. E aí, a gente vai ter que fazer essas escolhas também? E se a gente tiver que fazer essas escolhas, quem vai nos respaldar para essa escolha? Isso é muito importante, porque eu não posso, profissional de saúde, determinar isso. Não, tem que ser uma recomendação institucional, de preferência de Ministério da Saúde, que nós não temos aqui no Brasil, né? Então, existe uma recomendação internacional, mas tem que chegar um decreto falando assim, ó, situação de escassez de recursos, quando você tem que escolher entre uma pessoa e outra, os critérios são esses, ponto. Para não jogar essa decisão na mão do profissional, porque senão envolve emoção, envolve transferência, mas e se fosse meu pai, e se fosse minha mãe, né? Tudo isso, a gente tem que levar isso em consideração. Né? Tem uma figura muito interessante num post que eu vi essa semana no Instagram, acho que foi. Eu não vou lembrar o nome do Instagram, mas cardio, paliativos, enfim, depois eu pego direitinho, mas bem legal. Um trem que ia atropelar 5 pessoas, mas se ele pudesse mudar a direção, ele atropelaria uma. E aí, você tá lá na máquina para decidir se vai mudar ou não vai mudar a direção do trem. Você mudaria ou não mudaria? E aí fala assim, pô, é fácil essa decisão. Ao invés de matar 5, eu mato uma. Mas e se essa uma fosse alguém da sua família? Será que você mudaria ou você deixaria 5 morrer? Então a gente não pode ter essa dúvida, né? No nosso dia a dia, eu não posso deixar na minha mão decidir quem vive e quem morre. Nós não somos deuses. A gente precisa ter isso de forma muito clara e nós não temos esse direcionamento hoje. Pelo menos eu não tenho lá no hospital. Não sei se alguém aqui já teve esse tipo de discussão com os seus serviços
E é uma coisa que quando eu voltar, eu vou sem dúvida nenhuma sentar com os chefes médicos lá para a gente propor um norte para todos os profissionais saberem, em caso de escassez de recurso, o que fazer. E principalmente, eu acho que você tocou num ponto primordial, a gente já está com uma carga emocional muito grande. Nós profissionais que estamos ali em frente, a gente já está com uma sobrecarga de decisões, de comportamentos muito grande. Se ainda ficar a cargo do profissional essa escolha, com certeza isso vai ser mais um problema. Eu estava conversando isso até com o professor Rogério Abi, que também é um dos nossos professores da área de cuidados paliativos aqui da Fisioterapia Campos, e o que eu estava conversando com ele é assim, que é bem provável que nós vamos ter, na verdade, não uma pandemia, mas duas pandemias, né? Essa primeira que é viral e a segunda que vai ser emocional, né? Que tudo isso que está acontecendo, a gente sabe que na hora que essa poeira baixar, a gente vai ter um problema muito grave. Do pessoal que ficou recluso em casa, o que vai ter os problemas emocionais, seja de depressão, seja de ansiedade, seja de muitas pessoas, eu tenho contato com alguns grupos que estão fazendo suporte de psicologia, eles falaram, o que tem de gente com transtorno que envolve pânico é muito alto, né? Por quê? Porque existe-se um medo disseminado, né? E vai também existir essa preocupação com os profissionais da área da saúde, né? Que estão extremamente sobrecarregados, extremamente emocionado, com a parte emocional muito pesada, né? Uhum. A gente tem visto, por exemplo, algumas pessoas que a gente tem muito próximo, né? Por exemplo, professores nossos que estão na linha de frente, que têm filhos pequenos e que os filhos não estão com eles. Então você imagina, você já está com uma carga aumentada de estresse, você tem que ficar longe da sua família, às vezes você é privado de ficar com a sua família. E aí até queria puxar esse gancho para o professor poder comentar exatamente isso. Imagina, como que você está se sentindo? Já não é difícil? Agora imagina o paciente que também está com essa situação, né? E como que a gente poderia, a gente já falou talvez dessa questão de cartas, de vídeo, mas como que a gente poderia talvez ajudar ainda mais esse paciente? Como que a gente poderia, puxando isso para os cuidados paliativos, ajudar mais esse processo? Eu acho que essa parte de comunicação, como eu falei, né, ela é fundamental dentro dos serviços hoje. Então, a gente tratar os pacientes como pessoas e não como mais um número ali dentro é fundamental. Se a gente entrar nessa. É tudo muito novo para as pessoas. Eu falo isso para os meus residentes, quando eles chegam no setor de cuidado paliativo pela primeira vez. Uma das coisas que eu mais sinto falta como preceptor é de eles trazerem coisas novas. Por que, que eles não trazem coisas novas? Porque aquilo é tudo tão novo para eles, naquele mês que eles passam no setor, que eles querem absorver, 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 não dá tempo deles trazerem nada, porque eles estão aprendendo. É isso que está acontecendo com a gente agora. Né? Isso é tanta coisa nova, eu já li tanta coisa que mudou, que era de um jeito, depois de uma semana mudou, e depois mudou de novo, e eu continuo aprendendo, e cada vez mais eu acho que eu não sei nada. E assim, a gente está, né, recebendo tanta informação que às vezes respirar e olhar para o paciente e falar: e aí, me fala como você está se sentindo? Me fala o que você está precisando mais hoje, né? Falta esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa dentro dos setores e às vezes não tem nada a ver com dor, náusea, falta de ar, às vezes tem a ver com angústia, com dor total, com uma questão sentimental, com alguma coisa, uma preocupação financeira que ele quer saber do lado de fora e ele não está tendo a chance de perguntar. Então, eu acho que parar um pouquinho, olhar para esse paciente. Gente, não vai gastar 5 minutos do seu tempo. Muitas às vezes vai, dependendo do paciente vai. Mas a maioria deles, eu garanto, não vai tomar mais do que 5 minutos do seu tempo você perguntar de forma mais, assim, tranquila. O que você gostaria de me passar para que eu passe para sua família? Ou o que você gostaria de saber que você está angustiado e não está conseguindo saber? Então, lógico, cada situação é uma situação. Mas, independente de ser paliativo ou não, isso que eu estou falando serve para todo mundo que está isolado, né? Essa questão de eu ter ficado né, fiquei doente e passei para minha esposa, puxa vida, isso me detonou emocionalmente nos primeiros dias. Depois eu fui
vendo que aquela culpa que eu estava sentindo, ela devia ser diminuída, porque faz parte do meu trabalho, né? E assim, é muito triste, mas assim, eu vou cuidar, nós vamos estar juntos, nós vamos sair dessa e beleza. Eu tô vendo aqui, estava vendo a Globo News agora, algumas histórias, né? Claro que a gente tem que filtrar tudo que a gente vê na TV, mas essas histórias foram muito emocionantes porque, assim, famílias inteiras, 3, 4 pessoas morreram, né, da família. E muitas vezes esse cara que ficou, né, esse familiar que sobreviveu, ele não deu conta nem de acompanhar todo esse processo de internação. Então, assim, tudo isso que eu estou falando não é nem só de cuidado paliativo, isso é de sempre, né, de uma coisa que a gente deveria fazer sempre, independente de quem a gente está cuidando e em que situações a gente está cuidando. E aí envolver toda a questão de tecnologia, sempre que possível, carta. Teve alguém até que colocou que a paciente desenhou, né, antes É aquilo de que a Luana falecer. está na A, nota da a posse. Priscila falou que desenhou antes de falecer e tudo mais. Então, assim, não é. Ah, tem que ter alguém com uma visão paliativista. Não, não tem. Tem que ter alguém com uma visão humana trabalhando no serviço. E os serviços estão Uhum. cheios de gente assim. O problema é que as pessoas estão tão focadas na técnica, no que fazer, no ventilador e na droga, que esquecem do paciente como ser humano, né? Eu falo isso muito para os alunos principalmente da pós-neuro, que é a pós que eu acabo lecionando mais, que para você poder fazer a melhor técnica, você precisa que o paciente permita que você faça com ele essa melhor técnica, né? Uhum. Então, se você não for empático com o seu paciente, se você não permitir que o seu paciente te permita tocá-lo, que te permita reabilitá-lo, isso não vai acontecer, né? Semana retrasada eu fiz uma videoaula para os alunos da pós falando exatamente isso. Se o paciente ele não sentir segurança no que você está passando para ele não vai permitir que você faça nada, né? Então, Exato. eu acho que agora, nesse momento, o que os pacientes mais querem é um atendimento humano, é um atendimento empático, é um atendimento onde ele se sinta acolhido. Eu acho que talvez a fala da vez agora é exatamente essa. Você tem acolhido o seu paciente, né? Você tem trazido ele para próximo para que ele se sinta seguro, né, e confortável. Ô, Fábio aqui, um abraço do seu melhor paciente. O Fábio é um figura, na verdade, durante as sessões que eu atendi a ele, eu falo que mais ele me tratava do que eu tratava ele, né? A gente tem alguns pacientes que são escola pra gente, né? Que nos fazem não só profissionais melhores, mas pessoas melhores, né? Daniel, uma coisa que eu até conversei isso com a professora Camila Manini, que é uma professora nossa, que é lá de Santo André, que está à frente da fase final da montagem do hospital de campanha lá de Santo André. Conversei isso também um pouco com o professor Rogério Abi, e é uma coisa que estava um pouco me angustiando, percebi também que nos dois, que é essa questão dos hospitais de campanha. Né, é necessário, de novo, estamos numa situação, né, que não tem precedentes. Mas aí, como que você consegue atender de forma individual? Como que você consegue paliar um paciente que está ali dentro de um hospital de campanha, que às vezes você tem 100 leitos dentro de uma tenda? É possível? Se é possível, quais estratégias a gente pode usar? Cara, eu acho assim, eu acho muito difícil, né? Por vários motivos. O hospital de campanha é um serviço que foi montado agora, então todo mundo que chegou, chegou novo. E eu não estou nem questionando qualidade, né, dos profissionais. Mas vamos supor que todo mundo seja bom. Até você conseguir integrar essa equipe leva um tempo. E aí, depois que integra essa equipe, você precisa criar uma estratégia justamente para começar a conversar sobre essas questões paliativas dos pacientes. Então, assim, quem é esse cara que está aqui, né? Porque senão nós vamos começar a ver um festival de distanásia. Nós vamos começar a ver paciente aí que vai ter uma insuficiência respiratória e vai ser entubado. Aí ele vai ficar 20 dias entubado, aí ele vai teve uma parada, vai ser reanimado. Aí ele teve uma lesão neurológica, encefalopatia anóxica pós-parada.
e aí ele ficou num estado vegetativo, e aí ele vai ficar 3 meses assim, e ele tem outra parada, ele vai ser reanimado. E se ninguém parar para discutir cuidado paliativo com esse paciente em nenhum momento, nós vamos ter um paciente em distanase aí até alguém não conseguir, até ele vencer alguém pelo cansaço, né? Ele conseguir morrer. Porque senão as pessoas vão tratando de forma intensiva sem nunca discutir se ele é cuidado paliativo ou não. Ah, Daniel, mas era um Covid. Tá bom, era um Covid que virou uma sepse, que virou uma encefalopatia anóxica pós-parada, que virou um paciente do estado vegetativo e que você nunca parou para pensar sobre isso. O erro é seu, profissional. Se você não entender que esse erro é seu, né, a coisa vai ser muito grave. E aí a minha preocupação é justamente que no hospital de campanha a gente não tem essa equipe integrada. Então eu não sei quem está entrando lá, se é bom, se é ruim, mas a verdade é, ninguém vai começar de um dia para o outro sem ter uma equipe super unida, trabalhando de forma interprofissional, né, indo na mesma direção. E isso é realmente bastante preocupante. Então, eu acho difícil nesse início a gente conseguir uma boa integração de equipe para discussão de casos, como alguns casos paliativos, né? E isso, para mim, eu acho que talvez seja um dos pontos mais negativos dos hospitais de campanha. Mas eu nunca trabalhei também, então eu não tenho essa certeza, né? Eu nunca estive lá. Teve uma aluna mandou mensagem para mim falando assim, professor, como que vai funcionar esse hospital de campanha? Eu falei assim, não sei. Ela falou assim, mas como que você não sabe? Eu falei assim, não sei. Eu falei, nunca trabalhei em nenhum. Falei assim, não tem como a gente prever algo que para nós é novo, né? Para nossa geração, falo, a gente nunca pegou uma crise sanitária igual a gente está vendo essa, né? A última grande crise sanitária que houve foi a gripe espanhola, né? Então, que nenhum de nós presenciou. Então, para nós é tudo muito novo. Ah, mas já não teve algumas epidemias no Brasil, como dengue, enfim, como outras coisas? Sim, mas nunca uma necessidade de unidade de terapia intensiva, nunca uma necessidade de internação tão longa. É igual algumas pessoas falam assim, ah, vocês estão fazendo muito alarde em cima do coronavírus, sendo que a dengue pega muito mais gente, né? A gente fala assim, ok, a dengue pega muito mais gente num espaço de tempo muito maior e numa condução de sintomas muito mais branda, né? A gente está falando de... são coisas totalmente diferentes, né? E pegando esse gancho da distanásia, quando eu vou dar o módulo de neurointensivismo, eu entro na morte encefálica, né? Não tem como não falar disso. E um pouco antes eu falo com ele exatamente assim. A gente tem que parar de brigar do outro lado da corda, né? Independente da crença que você tenha, quem está do outro lado pode ser Deus, pode ser o universo, pode ser o planeta, a matéria, enfim, o que você acredita que esteja do outro lado da corda. Mas a gente tem que parar, às vezes, de querer puxar essa corda enquanto o outro lado está sendo puxado também, né? Às vezes a gente tem que permitir que o paciente tenha o ciclo dele natural encerrado, né? A gente tem que... Eu falo isso muito para os alunos, principalmente quando eu estava na presbitoria com eles no hospital, a gente tem que entender que hora nós estamos salvando, que hora nós estamos insistindo. Né? Eu acho que isso a gente tem que ter esse cuidado muito grande. E aí eu queria, professor, que nem todo mundo, às vezes é da área hospitalar, que está acompanhando a live, ou nem todo mundo tem esse conhecimento dessas terminologias, queria que você só comentasse um pouquinho da diferença de distanásia, ortotanásia, eutanásia, que às vezes esses termos são usados de forma muito errada, de forma muito equivocada, né? E às vezes deixa o paciente... Ah, eu ouvi dizer que vão desligar o aparelho do outro, vão fazer eutanásia nele, né? Então, como que é essa diferença? Legal. Isso é muito importante, esses conceitos são muito importantes. Queria mandar um beijo pessoal aqui, alguns amigos, muita gente entrou, mas a Fabi Macrini, o Douglas Gil, que é um grande professor que eu tive na vida, assim, um grande amigo e um grande professor, Douglas Gil, professor de hidro, trabalha com gestantes, e enfim, um cara fantástico. A Lu, conversei com a Lu hoje aqui, então é legal ver pessoas queridas aqui e preocupadas também, né, com minha saúde, tá tudo legal, pessoal. Bom, vamos lá, falar sobre isso. E, Paulo,
deixa eu só fazer uma propaganda, porque nesses tempos de Covid, não sei se todo mundo sabe, eu tenho um curso online de cuidados paliativos, né? Tenho um aperfeiçoamento multiprofissional online de cuidados paliativos e tem vários cursos lá, comunicação, tem vários cursos, e nós estamos fazendo 4 cursos pelo preço de um nessa quarentena aí, agora. Então, o link está na minha bio, né? Quem tiver interesse depois... Aproveitem para preocupar a cabeça de vocês com coisa boa. Exatamente. Aproveitem para se atualizar. É igual a gente falou, a gente está fazendo live. Eu vi que o pessoal, Cuidados Paliativos Online, está com essa promoção. Várias outras instituições que trabalham com a área de educação online. A Fisio Intensiva mesmo, o programa deles do Fisio Membership está com 80% de desconto. Então, assim, aproveitem para ocupar a cabeça de vocês com coisa boa, com material de qualidade, com coisas que vão agregar para a parte profissional de vocês. Desliga um pouquinho, sabe? Para de ficar vendo só noticiário. Só notícia ruim. O que eu tenho recomendado para os alunos é o seguinte: entra uma vez na internet, entra lá no site do Ministério da Saúde para você ver as atualizações. Você vai ver o que tem de diretriz nova e você vai ver a atualização de casos. Ponto, gente, ponto. Eu falo, nós temos que ocupar a nossa cabeça com coisas boas. É isso. E é isso, né? Cuidados paliativos, essas questões relacionadas a cuidados paliativos, a gente deveria ser conhecimento básico de qualquer profissional de saúde. É o que você falou, Paulo. Ninguém pode ter uma dificuldade de entendimento de falar assim, não... Olha, estão desligando o aparelho de um paciente, um ventilador, e achar que isso é eutanásia. Não pode, cara. Isso tem que ter claro na sua cabeça que se aquele paciente está tendo a vida dele prolongada de forma artificial por recursos que são fúteis, que não vão trazer qualidade de vida para ele, aquilo é distanásia. Ou seja, eu estou apenas prolongando o tempo sem trazer qualidade, tá? Isso é distanásia. Portanto, tirar um aparelho de alguém que está sendo mantido vivo desse jeito não é fazer eutanásia. É você fazer ortotanásia, ou reverter a distanásia que estava sendo feita. Ortotanásia, na verdade, é isso. É você fazer o tratamento do paciente. Você prolongar a vida de alguém é ortotanásia? Desde que você esteja prolongando com qualidade de vida, com funcionalidade, com dignidade, é ortotanásia, sim, claro que é. Né? Só passa a ser distanásia se a gente prolonga a vida de alguém que não está acordado, só está respirando porque tem um aparelho ali, não tem nenhuma qualidade de vida. E a eutanásia não. A eutanásia é pegar um paciente que está bem, entre aspas, né? Tem uma doença e tudo, mas não está dependendo de nenhum suporte artificial de vida para se manter vivo e dar um coquetel letal para matar ele mais rápido, tá? E isso é eutanásia. E isso é ilegal no Brasil, isso é crime no Brasil. Então a gente não está nem discutindo, não vou nem discutir isso, né? Quando a gente fala de alocação de recurso, não tem nada a ver com eutanásia. Vou falar assim, ó, bem aqui no cantinho, tá? Reduzir FiO2 de paciente para 21%, isso é eutanásia, tá? Você está acelerando o processo. O paciente que precisa de oxigênio, o paciente que teria condições de evoluir dentro dessa ventilação e depois ser estubado, você ou quem esteja lá naquela UTI passar e descendo a FI para 21%, isso daí é eutanásia. Isso daí você está acelerando o processo de morte do paciente. Ah, não, mas a gente respira 21, então ninguém mais precisaria tomar remédio, ninguém precisaria internar, tá? Então isso daí não é processo de, não, isso daí é natural fazer. Não, isso não é natural. Se o paciente tem prognóstico de sair da ventilação, de evoluir com desmame, e você está tirando essa chance dele, realmente, você está acelerando o processo de morte. Na verdade, assim, né, você está deixando de ajudar o paciente, deixando de fazer o que é certo, né? Então, é muito importante esses conceitos, cara. Por isso que eu falo que, assim, você ter um diferencial sobre cuidados paliativos, seja por meio de um curso presencial, online, uma pós-graduação, cara, não interessa. Você tem que saber mais sobre cuidados paliativos. Mas no meu setor ninguém fala disso. Não interessa. Seja você a mudança no seu setor, então. Porque isso é extremamente importante, extremamente necessário e vai te tornar uma referência, muitas vezes, dentro do setor que você atua, né? Porque você tem informações que outras pessoas não têm. De repente, você cria uma cultura de ser um profissional melhor, mais humano e saber o que está fazendo, né?
Então, eu acho que essa é uma dica aí que todo mundo serve para todo profissional de saúde. Bom, a gente está entrando já na fase final da nossa live. Já foram 55 minutos, voou, né? Bate-papo super, super bacana, super fundamentado. Então a hora voa. Bom, o que eu queria deixar de recado para vocês é exatamente isso. Se atualizem, busquem conhecimento. Busquem conhecimento em locais que você sabe que tem fundamentação que está sendo passado. Infelizmente, a gente está vendo agora nessa quarentena um monte de live, um monte de videoaula. Investigue a formação dessas pessoas que estão passando o conteúdo, tá? Isso daí é extremamente importante. O professor Alveno já falou aqui mesmo, tem o curso online dele de cuidados paliativos online. Nós temos a pós-graduação de cuidados paliativos e oncologia, que o professor Daniel Xavier, professor Rogério Abbe, Paula Tonini, Gisele Ribeiro, quem mais que está nessa pós? Enfim, um monte de gente, né? A gente está inclusive com as matrículas abertas já para a próxima turma, então se atualize. Ah, mas ninguém no meu hospital trabalha com isso. Exatamente, porque precisa alguém começar, né? Então, se atualize. Lembrando que essa live vai ficar depois disponível no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, vejo que algumas pessoas entram aqui no final, não se preocupe. Vai estar a live na íntegra lá no YouTube, só acessar a Fisioterapia Campus, se inscreva que você recebe todas as nossas lives, as 22 lives vão estar disponíveis, tá bom? Bom, já vou fazer o meu agradecimento a todos que participaram. Professor, obrigado por toda a disponibilidade, por todo o conhecimento passado pelo pessoal, principalmente agora nessa época que eu sei que você está mais recluso, né? Mas muito bom te ver bem e obrigado mais uma vez por dividir todo esse conteúdo com os nossos alunos. Obrigado, obrigado. A Silene perguntou se o que aconteceu na Itália pode acontecer no Brasil. Sem dúvida nenhuma, pode. E é por isso que nós estamos aqui discutindo sobre isso, né? Para que a gente tente minimizar. Paulo, obrigado pelo convite aí. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser entrar em contato pelo meu Instagram pessoal, o @dalveno ou @cuidados paliativos online também, fiquem à vontade. E é isso aí, parabéns pela iniciativa e nos vemos em breve aí, pessoal. E cuidem-se todos. Isso, cuidem-se para poder cuidar dos outros, é o que a gente tem falado em todas as lives, tá bom? Um abraço, gente. Valeu, Dalveno. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.